Tamo junto, estamos. Graças a paz. Muito dos pregadores disse que Deus é maravilhoso, realmente é maravilhoso. Por mais que o homem peca e transgride a sua lei, ele perdoa aquele que arrepende seus pecados. É assim que eles pregam. Cada um fala de uma maneira que ninguém entende mais o Evangelho da Graça. Que na verdade eles não pregam o Evangelho da Graça, ele prega a lei de Moisés. Ele diz que muitos dizem que Deus é maravilhoso. Muitos pregadores dizem que Deus é maravilhoso. Sim, é maravilhoso. Por mais que o homem peca e transgride a sua lei, meus queridos, por mais que o homem peque e transgride a sua lei, que palavra é essa que os pregadores estão pregando? Se nós não tem mais pecado da cruz para cá. O pecado existia da cruz para trás. Da cruz para frente não há mais pecado. E também não há mais lei. Porque Jesus disse que o fim da lei é Cristo. Se o fim da lei é Cristo, que lei que tem para nós transgredir ela? Não tem mais lei. Eu vou transgredir uma coisa que não existe. A palavra diz que os pregadores dizem que quando a gente arrepende dos nossos pecados, ele perdoa. Que pecado que tem para nós arrepender? Da cruz para cá. Se quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tirou, que pecado tem para nós pedir perdão com Deus? Pecado tinha antes da cruz, que os judeus, aquelas pessoas que vinham a Deus lá do começo do Jardim do Éden, que herdou o pecado de Adão e Eva, eles estavam mortos nos seus pecados, nos seus delitos, sim. Mas quando Jesus vem, e outra que pecado era a lei de Moisés. E o que é pecado? O que é a lei que o povo, os evangélicos, os crentes, os pastores não explicam para os evangélicos, e o evangelho fica falando aí um monte de bobeira, sem sentido. Mesmo instante que ele fala que Deus é maravilhoso, que perdoa aquele que transgride a sua lei, e aquele que arrepende dos seus pecados, ele está indo adiante e está voltando atrás. Ele não está nem pregando, ele fica assim, sem saída. Ele não dá uma saída para o povo. Porque o que ele disse não tem sentido. Se ele disse que o povo transgride a lei e peca, e se pedir perdão com Deus, ele perdoa, que perdão é esse que a gente tem que pedir com Deus? É que a palavra diz que o perdão não veio de nós, veio dele, ele que nos perdoou. Se ele já perdoou, então que pecado é esse que brotou de novo? Não tem como, porque a lei foi tirada. Mas só que eles não explicam isso. Eles deixam o povo no vácuo. Eles pregam e o povo não entende nada e o povo vai fazendo o que eles falam, o que eles acham. Mas nós estamos aqui, aquilo que nós achamos, nós estamos aqui por aquilo que foi escrito. O que é transgressão de lei? Eles não explicam. Transgredir a lei, meu querido, quando fala lei, não é aquela lei que o governo pôs lá no palácio, lá na presidência, não é aquela lei. Quando ele fala o Deus aqui, e Jesus está falando as leis que ele pôs fim na cruz, é a lei espiritual, não é material. Até então, Moisés, ele guiava o povo na direção de Deus, mas na lei de Deus. Qual é a lei de Deus naquela época? Que o povo estava separado, destruído de Deus, então Moisés colocou uma lei para que o povo sabesse que tinha um Deus que falava com Moisés, e Moisés colocou aquelas leis ali. O que era a lei que colocou?
A Bíblia diz que é 613 preceitos. Nesses 613 preceitos, eles têm, muitas delas já tá inserida dentro das igrejas. Mas só que a palavra de Deus diz, aquele que pratica, não pratica todas as leis, aquele que pratica uma, duas, três e tropeça nas outras, é o culpado de todas. Eles não conseguem cumprir as 613 leis. O que eram as leis? Era o jejum. Isso é uma das leis do Velho Testamento, da lei de Moisés, que o povo não conhecia Deus, então tinha que fazer um sacrifício de jejuar para que chegasse até Deus. O outro preceito da lei era orar no monte. O judeu tinha para eles que subir no monte, orar, ficava mais perto do céu, Deus ouvia mais fácil, mais rápido, assim que era o entendimento deles. Essa é duas leis. E a outra é a lei da Páscoa judaica, que o pessoal trata hoje dentro da chamada igreja, que é a Santa Ceia. Mas de santo mesmo não tem nada, porque não existe essa palavra na Bíblia, Santa Ceia. O que está escrito na Bíblia é Páscoa judaica. Até então, a Páscoa judaica, nós que somos gentios, nós não podemos participar dessa Páscoa. Por quê? Para participar dessa Páscoa, tem que circuncidar. O que é circuncidar? Quando a criança nasce, os pais das crianças levam lá no templo, na época, lá em Jerusalém, na época que Jesus passou por isso, pega a criança, leva lá no templo e pega o prepúcio da criança e corta aquela pedra do prepúcio, pronto, está circuncidado. Jesus passou por isso. E hoje eles fazem isso? Não faz. Qual as crianças dos crentes que nascem, o pastor vai lá e corta lá o prepúcio dele? Não faz. Isso é uma circuncisão. Então já falhou essa lei. A outra lei é a lei do liberato, né? A lei do liberato é assim: se eu caso com uma mulher, se a minha mulher morrer, eu tenho que casar com a irmã dela. Se a irmã dela morrer, eu tenho que casar com a outra irmã dela, e vice-versa. Se o meu irmão morrer, eu tenho que casar com o meu irmão. Se o outro meu irmão morrer, eu tenho que casar com o outro. Vai casando até acabar a família. Essa é a lei do liberato na época. E eles hoje não cumprem isso aí. Eles casam. Se a mulher morrer, não casa com a irmã daquela mulher, vai casar com outra. Então, ele já não está cumprindo a lei. E os crentes entendem isso? Os crentes não entendem. O crente fica voando, falando coisa com coisa, e enganando o povo e não explica o que é a lei. Outra lei também que tinha na época, na lei de Moisés, é a lei do dízimo, né? Os pastores pregam hoje que tem que levar o dízimo na casa do Senhor. E isso é uma lei de Moisés, né? Porque lá na lei de Moisés, Malaquias 3 diz: trazei o dízimo na casa do Senhor. Nem dinheiro era alimento. E era uma vez por ano. Então, se eles querem pregar a Bíblia correta, então tem que levar uma vez por ano lá na igreja mantimento, né? Dinheiro. Está entendendo, meus amados? Mas eles pregam isso? Não pregam, ele quer toda hora, todo dia, todo mês. E eles querem. Então, você já não está pregando a verdade. Os crentes engordam tudo isso por goela abaixo, por causa que não conhece a palavra, não conhece a revelação da graça. Está entendendo, meus amados? Está cheio de crente boiando aí, ó, falando coisa com coisa. Eles entram na rede social, na verdade, copiando o que o pastor fala. Mas entendimento da palavra eles não têm. Então, fica aí contaminando a rede social com as palavras que já foi abolida na cruz, a lei que foi abolida na cruz. E eles trazem a lei dos dias de hoje e falam: se você não pedir perdão e não arrepender dos seus pecados, você vai morrer e vai para o inferno. Mas que pecado nós temos para arrepender? Nenhum. Mas então, não tem pecado da cruz para cá? Não. O que tem é falha. E falha é fácil, é só você parar de errar. Tem erro, é só parar de errar. Isso que nós fazemos, prostituir, beber, fumar, se drogar, isso que o povo faz, isso não é pecado. Isso não atinge a santidade de Deus, não atinge. Porque se essas coisas atingirem a santidade de Deus, então Deus é fraco. Deus é um fracassado. É que eles pregam aí fora, o Deus é fracassado. Oh, meu Deus é fracassado. Se você beber, vai te mandar para o inferno porque atingiu a santidade dele. Não atinge, meu amado. A santidade de Deus, da cruz para cá, ninguém atinge ela. Sabe por quê? Porque Deus é soberano sobre todas as coisas, nada atinge ele. Agora, essas coisas atingem você.
apóstolo Paulo vem com a revelação da graça e diz: isto mesmo que vamos semear, isto mesmo eu colherá. Se você semeia na carne, você vai colher na carne. Se você semeia no Espírito, você vai colher no Espírito. O que é semear no Espírito? É amor, é paz, é longanimidade, é mansidão, é fazer o bem a todos, amar o próximo. Isso já você vai colher, né? Agora, o que é semear na carne? É prostituir, beber, fumar, se drogar. Você está semeando na carne? Você vai colher. Vai bebendo, uma hora dá um cirrose aí, ó, pronto, já era. Vai fumando, dá um câncer, pronto, já era. Então tá colhendo a carne, vai estragando a saúde, tudo que planta, colhe. Se planta paz, amor, alegria, vai colher. Se planta dissensão, contenda, ódio, vai colher. Então tudo que você semeia é de acordo com o que você semeia, que você colhe. Mas só que tem muita gente que não entende isso. Tem muita gente sofrendo, sabe por quê? Está sofrendo? É porque tem um da família que semeia coisas más, semente má, e o outro fica com pena, vai correr junto com ele. Ah, tenha dó e não sei o que, e ajuda. Nenhum dos dois vai para frente, nem aquele que semeou e nem aquele que está colhendo. O que está colhendo é pior ainda, está colhendo uma coisa e não plantou. Mas os pastores ensinam isso? Não ensinam. O que eles falam? É diabo, é demônio, é capeta, é o Exu que está na vida. A pessoa ora e nada sai, e a Bíblia diz que é a nossa carne. Como que vai orar para sair a nossa carne, meu amado? Não tem como. A nossa carne até a palavra de Deus diz, Pedro diz, vigiai, que o leão anda de redor, rugindo, para te tragar. Vigiai. O demônio, o diabo, anda a teu redor, rugindo como leão para te tragar. É assim que o apóstolo Pedro falou. E quem que é o leão e quem que é o diabo? É a nossa carne, pecaminosa. A nossa carne, meu amado, não vale para nada. Ela só vale para cobrir essa carcaça aqui. Mas essa carne aqui, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus mora em nós, está pronto. Mas a nossa carne é fraca. Os dois lutam. Nós lutamos para a carne não fazer as coisas erradas. O Espírito aqui dentro luta para a carne não fazer as coisas erradas. Mas a carne luta para fazer as coisas erradas. É uma luta os dois. Então, a palavra de Deus diz que o Espírito luta contra a carne luta contra o Espírito. Né? É aquilo que você der lugar é que vai vencer. Se você der lugar para a carne, meu amado, é ela que vai vencer. Você vai fazer uma rasa na tua vida. Se você der lugar ao Espírito, você vai ser uma maravilha, você vai ser uma bênção. Então é isso que acontece. Mas os crentes não entendem isso. O crente, tudo que ele vê é demônio, capeta, vê capeta, demônio até na sopa. Meu amado, pelo amor de Deus, o que é isso? Tem muita gente entrando em depressão. E por que aquele coisinha é o demônio está rodeando você? É o demônio está dentro de você? É o demônio que você está possuído? Não tem isso, gente. Da cruz para cá, o que habita em nós, só, é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz na revelação da graça que o apóstolo Paulo trouxe, diz que nós somos o templo de Deus, a casa de Deus, e é aqui que Deus habita, e nós somos propriedade exclusiva de Deus. Se é propriedade exclusiva de Deus, então é só de Deus, não tem demônio. Para ter demônio tem que ser propriedade exclusiva, anônima. Aí era de dois. Você está me entendendo, meu querido? Dá para abrir a mente? Vocês estão aí do outro lado? Está dando para entender? Mas só que eles não explicam isso, porque os religiosos, eles só vêem defeito nos outros. O religioso, ele olha numa prostituta e fala, está cheio de demônio, mas não está. É obra da carne. Olha uma pessoa que fuma bem, fala, está um capeta, você acredita, não está, é obra da carne. E aquela pessoa é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita dentro dela, só que ela está dando lugar à carne. Mas uma hora ela vai parar para pensar, poxa, eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo errado. Aí quando ela para de pensar, o Espírito Santo começa. Aí ela pode se arrepender e ali ela pode parar com aquilo, arrepender daqueles erros e se consertar. Aí pronto, está perfeita. Está entendendo, meus amigos? Outra obra da lei, o batismo nas águas. A palavra de Deus diz que nós fomos batizados na morte de Cristo. Os pastores, e foi batizado na morte e no sangue, na cruz. Os pastores mergulham na água e diz que tem batizado nas águas.
Mas é lá na lei de Moisés, nas águas. Porque o povo pecava, mergulhava nas águas, estava batizado e ali está perdoado. Não está perdoado, está sem pecado. E ali começar a cometer de novo, no outro ano, ia batizando, a vida inteira batizando. E Jesus veio e diz agora, o fim da lei é Cristo. Batizou nós no sangue, na cruz, batizou com o Espírito Santo na cruz, e nós somos lavados, remidos, regenerados, sem mancha, sem mácula, sem ruga, a igreja perfeita. Ah, mas a igreja perfeita tem que ir lá no quatro paredes e ficar na mão do pastor e fazer tudo que ele manda direitinho. Aí você é de Deus. Não. Isso é coisa de religioso. Eu estou falando porque eu fiquei 30 anos dentro desse local. E o dia que a graça chegou na minha vida, eu caí fora, eu e minha família, nunca mais a gente voltou na igreja, até está aí para 6 anos, e nunca mais eu volto. E eu estou falando essas verdades para denunciar esses cães, ladrão, comerciante na fé. Eles têm que ser denunciados. E para isso tem que ter homem, um compromissado com a palavra, que tenha a revelação da graça. E tem que ter coragem para falar. Eu falo aqui para vocês na rede social, falo na praça, falo em qualquer lugar, no meio do público, qualquer lugar. Falo. E outra, a palavra que eu trago não é para ofender ninguém, para mostrar essas verdades. Jamais que eu vou chegar numa pessoa no meio do público aí e vou falar, você é pecador, você está com demônio, se você não aceitar Jesus, você vai morrer, vai para o inferno, Jesus morreu por você. Não, jamais eu vou fazer isso, e não faço, porque isso aí, meu amado, é a lei de Moisés, e hoje nós não vivemos mais na lei de Moisés, nós vivemos na graça. Está me entendendo? Então fica com esse entendimento, meus queridos. Hoje, a maioria dos pregadores, 98%, tá? Tem muito pregador aí na graça pregando a verdade aí, pregando a graça aí na rede social. Mas 98% prega a lei de Moisés, prega ainda pecado, ele é contra Cristo. E eu sou a favor de Cristo, porque Cristo veio e tirou os nossos pecados. Quer dizer que sou a favor a Cristo. Eles falam que você é pecador, então ele é contra Cristo. Ele está falando que Jesus não veio e não tirou, você permanece ainda no pecado. Então, eles não é a favor a Cristo, eles é contra. Tá? E a Bíblia diz, todo aquele que não confessa que Jesus veio em carne, tirou nossos pecados, morreu por nós, é um falso profeta. Então, está aí fora, é tudo falso profeta. Todos que pregam a lei de Moisés e apontam pecado na tua vida, é um falso profeta. Toma cuidado com essa turma. Eu estou vindo para denunciar essa turma. Denunciar. E eu vou para frente, eu vou para cima deles sem medo de errar. Eu, minha esposa, nós vamos anunciar a graça de Deus. É o casal que anuncia a graça de Deus. É assim mesmo vamos fazer, sem ter medo dos lobos. Porque, meu amado, nesse país tem que ter gente de coragem para falar essas verdades. Porque senão aonde nós vamos parar? Esse engano. O povo está tribulado nessa terra. Porque cada um fala aquilo que acha. Nós não estamos aqui para falar o que acha, nós estamos aqui para falar aquilo que está escrito, da cruz para cá. Esse livro aqui, chamado Bíblia, ela tem 66 livros, mas só tem 14 livros que aplicam em nossas vidas. E esses 14 livros é a Epístola de Paulo, Revelação, Terceiro Céu. E outra, é bom lembrar vocês, tá? Só teve nessa terra 2 pregadores do Evangelho. Só 2. Primeiro foi Cristo, foi Jesus de Nazaré. Depois foi Paulo. Sabe de Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré é o seguinte, ele nasceu na lei. Quando ele chegou para pregar o Evangelho, ele disse assim, pregai este Evangelho a toda criatura, todo aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Naquela época, porque o juízo final ia vir no ano 70. E veio. E o juízo final era para as 2 tribos de Israel. Só que, quando Jesus disse assim, este evangelho era aquele que ele estava trazendo. Depois que morreu, ressuscitou, ele revelou a Paulo e Paulo completou. E Pedro, João, Tiago,
os 12 discípulos, tem os mais 70 discípulos de Jesus, pregavam o quê? A lei de Moisés. E pregava, Pedro pregava: arrependei de vossos pecados, todo aquele que disser que não tem pecado é mentiroso, e assim ia pregando. E ele falava a verdade, porque estava pregando a lei, porque Jesus não tinha morrido ainda. Todo aquele na lei, se falasse que não tinha pecado, era mentiroso, porque Jesus estava vivo, não tinha derramado seu sangue ainda, todos estavam em pecado mesmo, e ele estava pregando certo. Então, os apóstolos, os 12, os mais 70 apóstolos discípulos de Jesus, ele pregava a lei de Moisés. O único que veio trazendo a graça é o próprio Jesus, e depois revelou a Paulo. Só 2 pregadores da graça, que pregou a graça, e hoje, até hoje, da cruz para cá, nós devemos pregar essa graça que Jesus e Paulo pregou. Se nós pregar Tiago, Pedro, João e aqueles outros discípulos, pregar o que eles estavam pregando na época, nós estamos pregando a lei de Moisés, a lei escraviza, é não liberta. Amém, meus queridos? Fica o entendimento, a graça e a paz.